Olá novamente pessoal, sim, eu sei que eu sumi, mas agora voltei com um novo vídeo. E bom, se você leu o título já sabe do que se trata. Hoje farei uma tier list ranqueando todos os bosses de Hollow Knight. Antes de ir pro vídeo, gostaria de agradecer a todos que apoiaram meu primeiro vídeo. E claro, aos meus 5 inscritos. Sendo honesto, eu esperava muito menos. De qualquer forma, vamos para algumas explicações. Primeiro e claro, essa tier list é baseada totalmente na minha opinião, então não leve pro pessoal. E aliás, eu não sou o Deus da verdade, provavelmente você vai discordar de mim em algum momento, então comenta aí sua opinião. Lembrando que não é uma tier list de dificuldade, e sim de qual o melhor boss. Para isso levarei em conta trilha sonora, entrada, a luta, mecânicas, ataques, balanceamento e ambientação. Lembrando também que esse vídeo será dividido em 2 partes, e iremos do pior até o melhor. Ranquearemos cada um dos 47 chefes do jogo, e claro, se quiserem que eu crie esse vídeo versão Silksong, deixa aí nos comentários. E por último, essa tier list será dividida em alguns tinhos, são esses, te odeio, como o pior tinho, mais ou menos, falta alguma coisa, legalzinho, que é o meio termo. Bom, incrível, para os bosses muito bons, e S++, para os melhores de todos. Com tudo esclarecido, vamos para o vídeo, lembrando que todas as gameplays desse vídeo foram gravadas por mim, então ignorem as nobadas que vão estar nas gameplays. Não se esquece de dar like, e se inscrever se gostou do vídeo, então vamos nessa. E em último lugar, com o prêmio de pior boss na minha opinião vai para... E para surpresa de ninguém, o pior boss do jogo é o Nosk alado, que de algum jeito, consegue ser pior que o Nosk normal, que já é um boss ruim. Bom, a primeira reclamação que eu tenho a fazer desse boss, é que ele é literalmente um rei Vengemosca com mais vida, e 2 ataques extras. Porque primeiramente que ele fica voando numa área sem chão, igual ao rei Vengemosca, ele invoca 2 minions que a única coisa que eles fazem é ir na sua direção, igual o rei Vengemosca, ou seja, é literalmente a mesma coisa. Outra reclamação é que, se você joga com bordas pretas, ou no mobile como eu que não dá para colocar tela cheia, ele simplesmente some da tela, o que é horrível para saber o que ele está fazendo. Além disso, ele tem 2 ataques que é praticamente a mesma coisa. Ele só joga essas bolas laranja em você, a diferença é que em um deles ele sai da tela. Última coisa a dizer sobre esse boss, bem, a hitbox dele é bugada, sim, isso mesmo, está vendo essa parte da asa aqui, quando você olha para isso pensa dá para encostar certo, não, você toma dano se encostar nisso, a hitbox desse boss é muito ruim. E é por causa de tudo isso que esse boss é um lixo, tem 2 ataques idênticos, cópia outro boss, e a hitbox é bugada, além disso o moveset dele é ruim, a única coisa que salva, é a entrada da luta, que é muito boa, mantém a vibe do Nosk original, e não falta muito para falar dele. De qualquer forma, você encontra esse boss no panteão de Hollow Knight, sim, o melhor panteão tem o pior boss, é muito triste. E ele é o boss número 28 que você enfrenta, logo após o Mumu, e antes do Swai. Enfim, agora vamos parar de falar do lixo do Nosk alado, e falar de um boss menos insuportável. Colocarei o Nosk alado em Te Odeio. Agora vamos falar dele, sim, o boss mais difícil do jogo, olha o nível dessa dificuldade. Acho que eu não preciso dizer mais nada. Esse aqui eu já citei antes, lá no Nosk alado. Sendo sincero, eu já expliquei literalmente tudo o que ele faz. Se você não viu é só voltar o vídeo um pouco. Mas sendo sincero, é um boss bem sem graça. Na verdade eu nem considero o rei Vengemosca um boss. Bom, você pode enfrentar ele em 2 lugares. Primeiro no caminho verde, mais especificamente na parte de cima. Ele vai estar atacando o Zote. É só bater nele e você pode enfrentar, mas se quer uma dica, não salve o Zote, vai por mim, mas se você for seguir meu conselho, se não enfrentar ele no caminho verde, ele aparece no Coliseu dos Tolos, na formação 1, vai pro Te Odeio. Bom, aqui as coisas já estão melhorando, a Mãe Mosca é o primeiro boss que você enfrenta dependendo da sua rota, e é bem chato.
Eu criei um desgosto maior desse boss depois do Silksong, porque a progenitora tem um ataque igual a ele. Se algum dia eu fizer a tier list de Silksong, eu vou expressar todo o meu ódio pela progenitora. Esse é outro boss que eu não tenho quase nada para dizer. Ela é só isso, por isso mesmo fica em mais ou menos. Flukemar-me para mim é o boss mais se que existe, tanto que nem obrigatório ele é. A única coisa que ele faz é soltar esses bixo, o que torna esse boss muito irritante. Não dá para perceber, porque a gameplay está sem som, mas deixa eu facilitar para você. Pois é, esse boss te faz implorar para ele calar a boca. Outra coisa sobre ele, é que a gameplay que vocês viram, é como a Team Cherry quer que você jogue o boss, mas se não quiser fazer o que ela quer, você pode só fazer isso. Outro boss extremamente fácil com toda certeza. Maulek Incubador é literalmente o boss mais sem graça que existe, porque a única coisa que ele faz é cuspir, e é literalmente só isso. Até o nome desse boss é sem graça. Única coisa legal é o visual, mas sinceramente dane-se, vamos para um mais interessante. De longe esse é o boss mais esquecido desse jogo inteiro. Eu aposto que você nem sabia que o nome desse boss é o Bloble. Se você chegar em mim e falar que esse boss é o seu favorito, você está mentindo, porque ninguém liga para esse bicho. O bagulho aqui é que tem os dois bichos, daí se um morre o outro fica bravo e atira mais rápido. Deveras muito simples, e muito sem graça. Próximo. Agora falando da Sem Olhos, outro boss com uma gameplay chata e nada interessante. Única coisa que ela faz é ficar teleportando, enquanto esses troço que parece o espírito vingativo indo por aí. Por isso ela é desinteressante. É só chato lutar com ela. Além disso é um boss que você tem que sair pulando pelas plataformas, e eu odeio esse tipo de boss. Então vai pro mais, ou menos. Bom, Marcote é um assunto complicado, porque quando eu tava fazendo esse vídeo meus planos eram usar ele para começar o Falta Alguma Coisa, só que gravando a gameplay, eu percebi o quão lixo, irritante e insuportável esse boss é. Os ataques dele ficam aparecendo toda hora, te impedindo de curar, além desses escudos deixar muito difícil bater nele. Não é um boss difícil, é só desbalanceado. Então sim, eu mudei de ideia. E agora ele vai pro Te Odeio. Não quero saber. Vai se ferrar, Marcofi. Nosk normal, apesar de ser muito melhor que o Nosk alado, não quer dizer que é um boss necessariamente bom. Apesar disso ele não é tão diferente do alado. Na verdade os ataques são praticamente a mesma coisa. Mas, é importante lembrar que ele não copia outro boss, e também não tem uma hitbox bugada, mas continua sendo uma gameplay meia boca. Mas não é meia boca suficiente para ficar em mais ou menos. Então aqui começamos o Falta Alguma Coisa. Guardião Cristalizado e Guardião Enfurecido. Coloquei os dois juntos, porque são praticamente a mesma coisa. A diferença é que um dá 2 de dano, e o outro dá só 1. No geral ambos são igualmente, só soltando uns laser do teto e da mão. Resumindo, um você fica parado, e o outro você só dá um pulo. O que significa, você me pergunta? Significa que não é um boss divertido de lutar, além de ser muito fácil. Então vai ficar aqui mesmo. Gorb em resumo, assim como a maioria dos bosses até agora é desinteressante. Única coisa que ele faz é soltar uns espinhos e teleportar, e quanto menos vida ele tem, mais espinhos ele solta. Resumindo, chato. Agora falando de um boss tão desinteressante quanto, esse aqui é quase a mesma coisa. Ele te taca umas lâminas, e quanto menos vidas ele tem, mais lâminas ele joga. Acho que a Team Cherry tava com preguiça de criar uma mecânica nova. Galien é de longe um dos bosses mais fáceis do jogo todo. Única coisa que ele faz é jogar essa foice em você, e ela fica quicando pelo mapa, e eu duvido você adivinhar a mecânica extra dele.
Bom, se você por acaso disse que quanto menos vida ele tem mais foices ele joga, meus parabéns, você acertou. Resumidamente, é fácil, mas ainda assim melhor que os dois últimos. Finalmente temos uma evolução comparado aos últimos. Guerreiro das Almas é a definição do nome desse Tinho, porque realmente falta alguma coisa. Imagino que se ele tivesse mais ataques, ele poderia ser um boss, não um mini-boss. No geral, ele é até que legal, apesar de seus ataques de resumirem a investida, uma descida e jogar uma bola laranja. Ainda assim, para mim ele é o melhor, até agora. O Mumu é um boss que poderia ser algo mais, só que acabou sendo meio desperdiçado, porque você precisa esperar um NPC te ajudar para ele murchar conseguir bater nele. Isso na versão normal, ó que apesar de parecer interessante, ele estar imune uma parte do tempo, você tem que ficar esperando o que Hell querer bater nele, ó que deixa meio entediante ficar desviando dos únicos dois ataques dele. Mas no Panteão você precisa jogar essas águas vivas explosivas nele para fazê-lo murchar, ó que deixa ele mais divertido de enfrentar. Então ele já é uma ótima evolução, por isso ele merece começar o Tinho legalzinho. Agora vamos começar a falar de bosses realmente bons. Colecionador, na minha opinião, tinha tudo para ser um boss difícil. O problema é que ele só joga uns vasos com bichinhos que morrem em um hit, e fica pulando por aí, com a marca do orgulho. Você já consegue humilhar ele. Ainda assim ele é bem legal de enfrentar, ainda mais, porque ele fica rindo igual um psicopata a luta inteira. No geral, um boss divertido. Domador de Deuses é um boss que igual a Oblobli, ninguém liga para ele, e tem motivos, porque esse boss tem um visual brabo, e um OVZ não muito interessante. Você enfrenta dois nessa luta, ó que pode parecer injusto falando assim, mas esse cara da espada, ele só pula e te ataca, e o outro ele só dá uma investida, bate na parede e volta na sua direção, igual os Cavaleiros Sentinela, tanto que ele também fica imune à ferroada no processo. Além disso, o bichão joga essas bolas laranja em você, ó que por algum motivo um monte de bosses fazem. No geral poderia ser mais legal, e é importante lembrar que esse é outro boss, que ninguém se importa. De qualquer jeito, vamos ao próximo. Acho que eu não preciso falar muito do Falso Cavaleiro, até porque todo mundo conhece ele. O primeiro boss do jogo. Para mim o problema dele é que ele tem um visual muito bom, mas é muito fraco. Por isso ninguém dá a mínima para ele. Por mim ele merecia mais. Ele também cai no mesmo problema do Mumu e do Guardião Cristalizado, porque ele não leva dano antes de você paralisar ele. Mas pelo menos diferente do Mumu, você controla quando ele vai, sobre o Guardião Cristalizado. Falarei disso no momento do campeão fracassado. No geral, bem mediano. Ancião Ru é o único guerreiro dos sonhos realmente decente, o resto é tudo ruim, mas não quer dizer que ele seja bom. Eu honestamente não gosto desse boss, mas eu reconheço que ele é legal. Cansei de falar dele, vamos falar de coisa boa agora. Finalmente saímos dos bosses medianos e começamos os bosses bons de verdade, e começamos com a Hornet. Eu conheço ela, você conhece ela, nos conhecemos ela, a protagonista de Silksong, no caso a do Caminho Verde, boss bem do começo do jogo, mas se equipara a alguns mais do final. Esse boss não só traumatiza todos na primeira gameplay na primeira luta, mas na segunda também, e já vamos falar dela, ou, ao menos na próxima parte desse vídeo. Bom, esse é o final da parte 1 desse vídeo. Eu gostaria de pedir desculpas por esse vídeo estar meio desorganizado, porque eu fiquei muito tempo editando isso, tendo que alternar entre escola e casa, então foi meio complicado. Comenta aí o que você achou do vídeo, e não esquece de se inscrever, para dar uma força para um canal começando. Eu não tenho certeza quando a parte 2 vai sair, já que eu tenho alguns outros vídeos planejados para fazer. Mas se esse vídeo for bem eu posso adiantar a segunda parte, principalmente porque eu pretendo fazer vídeos mais quando eu tiver afim, e não transformar numa obrigação chata. Queria divulgar também meu TikTok, lá vou postar alguns vídeos paralelos, e também atualizações de vídeos chegando pro canal. De qualquer jeito, eu sou o Copinho, e obrigado por assistir até aqui, até a próxima pessoal.